Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje é quarta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. E antes de qualquer palavra bonita, antes de qualquer canto ou luz, eu preciso te perguntar algo muito direto. Como está o seu coração agora? Talvez você esteja ouvindo esta oração cansado de um ano pesado demais, um ano de contas que não fecharam, de planos que ficaram pelo caminho, de diagnósticos inesperados, de relacionamentos que esfriaram, de pessoas que se afastaram, de noites mal dormidas e perguntas sem resposta. Talvez o Natal esteja chegando, mas dentro de você não há clima de festa. Há preocupação, há medo, há uma sensação silenciosa de fracasso, como se todo mundo estivesse avançando e você tivesse ficado parado. Talvez você esteja sorrindo para a família, respondendo mensagens, preparando a ceia, mas por dentro sente um vazio difícil de explicar, um cansaço que não é só do corpo, é da alma, um cansaço de esperar, de tentar, de rezar e não ver mudança. E no fundo do coração, uma pergunta que você nunca diz em voz alta: Deus ainda se lembra de mim? Se isso descreve um pouco do que você está vivendo, então escute com atenção, porque o Evangelho de hoje não começa com um milagre barulhento, nem com anjos cantando. Ele começa com um homem em silêncio, um homem justo, fiel, que fez tudo certo, mas passou meses sem conseguir falar. Um homem que conhecia Deus, servia no templo, rezava, e mesmo assim viveu um tempo em que as palavras desapareceram, um tempo em que Deus parecia calado. Esse homem se chama Zacarias, e a história dele se parece mais com a nossa do que a gente imagina. Porque quantas vezes você também já entrou num silêncio parecido, um silêncio em que não sabe mais o que pedir, um silêncio em que a oração vira apenas suspiro, um silêncio em que você continua indo à igreja, continua acreditando, mas sente que algo dentro de você se fechou. Hoje, na véspera do Natal, Deus não te oferece uma resposta rápida, Ele te oferece sentido. Ele te mostra que o silêncio não é abandono, que o atraso não é esquecimento, que o tempo difícil não é castigo. O silêncio de Zacarias não era o fim da história, era o intervalo antes do cumprimento. Talvez você esteja vivendo exatamente esse intervalo. E antes de prosseguirmos, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito importante. Se essa palavra já está tocando você, inscreva-se no canal, ative o sininho para caminhar conosco todos os dias. E escreva nos comentários, com sinceridade, um pedido de oração seu ou nome de alguém que precisa de oração agora. Não escreva por hábito, escreva por fé. Porque quando você escreve, você transforma dor em oração, silêncio em clamor, cansaço em esperança. Hoje Deus quer te encontrar exatamente aí onde você está. Cansado, confuso, talvez sem palavras, porque foi exatamente aí que Ele encontrou Zacarias. E é desse lugar de silêncio que nasce uma das orações mais fortes de todo o Evangelho. Zacarias estava em silêncio, mas o coração dele não estava vazio. Havia ali uma espera longa, acumulada por anos. Ele e Isabel tinham envelhecido esperando um filho que nunca vinha. Oraram, insistiram, aceitaram, tentaram seguir em frente. E quando finalmente a promessa chegou, ela veio de um jeito que desmontou todas as certezas. Porque às vezes Deus responde, mas responde fora do tempo que a gente esperava, fora da lógica que a gente construiu, fora do controle que a gente gostaria de ter. Talvez você também esteja vivendo algo assim. Você pediu tanto por uma mudança, por uma porta aberta, por uma cura, por uma resposta, que em algum momento parou de pedir. Não porque deixou de acreditar,
mas porque cansou de se decepcionar. E mesmo assim, Deus não deixou de agir. O silêncio de Zacarias não era ausência de Deus, era gestação. Algo estava sendo preparado enquanto ninguém via, nem mesmo ele. Quando o filho nasce, quando João vem ao mundo, algo se rompe. Não apenas a língua de Zacarias se solta, a visão dele se abre. Ele começa a entender o que antes parecia confuso. Ele começa a ligar os pontos da história. E é então que ele proclama, não com palavras vazias, mas com uma alma atravessada pela experiência: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Repare nisso com atenção. Zacarias não diz Deus resolveu tudo, nem Deus explicou tudo. Ele diz Deus visitou. Às vezes a libertação começa assim, não com soluções imediatas, mas com a certeza de que Deus entrou na história, que Ele não ficou distante, que Ele se aproximou, que Ele pisou no chão da nossa realidade. Quantas vezes você pediu libertação achando que ela viria como um milagre externo, mas Deus começou mudando algo dentro de você, mudando o jeito de olhar, de reagir, de esperar. Libertação também é não desistir por dentro. Libertação também é continuar de pé quando tudo parece atrasado. Libertação também é voltar a acreditar que sua história ainda está sendo escrita. Zacarias continua sua profecia, falando de promessas antigas feitas aos pais, feitas a Abraão. Isso é muito importante, porque Deus não está improvisando a sua vida. Ele não está reagindo ao acaso. O que você vive hoje faz parte de uma história maior, mesmo que agora você só enxergue um capítulo confuso. Deus não esquece promessas. Ele pode demorar, mas não abandona. Talvez você esteja se sentindo pequeno demais, invisível demais, comum demais para fazer parte de algo grande, mas foi exatamente a partir de uma família simples, de uma casa silenciosa, de um homem cansado e de uma mulher estéril, que Deus preparou o caminho para a salvação. Isso significa que a sua limitação não é um obstáculo para Deus. Muitas vezes ela é o ponto de partida. Zacarias fala de salvação, de libertação dos inimigos, mas não no sentido de guerra ou vingança. Ele fala de uma libertação mais profunda, servir a Deus sem medo. Olhe bem para isso. Quantas coisas hoje te fazem viver com medo? Medo de perder, medo de errar, medo de não dar conta, medo do futuro, medo do julgamento dos outros. E esse medo vai aos poucos te paralisando, vai te fazendo viver pela metade. Servir a Deus sem medo não é não ter problemas, é não deixar que os problemas governem o coração. É saber que mesmo no meio da instabilidade existe uma mão firme sustentando tudo. Zacarias entendeu isso depois do silêncio. Talvez você esteja entendendo agora. E então ele fala diretamente do filho. João não seria o Salvador, mas seria aquele que prepara o caminho. Isso é poderoso, porque nem todo chamado é para ser o centro. Alguns chamados são para preparar, abrir, alinhar, endireitar. Talvez você esteja frustrado porque sua vida não saiu como você imaginava, mas Deus esteja te usando para preparar algo que vai além de você. Quantas vezes você achou que sua dor era inútil, mas ela se tornou fonte de consolo para outros? Quantas vezes você passou por algo difícil e hoje consegue entender, acolher, escutar quem sofre? Isso também é missão. Isso também é caminho preparado. Zacarias chama o filho de profeta do Altíssimo, aquele que vai à frente do Senhor. E depois ele diz algo que toca profundamente quem está cansado de esperar: para dar ao seu povo o conhecimento da salvação pelo perdão dos pecados. Antes de falar de mudança externa, Deus fala de reconciliação interior, de cura da culpa, de recomeço. Talvez você carregue culpas antigas,
decisões mal resolvidas, erros que ainda pesam, e isso te faz achar que não merece recomeçar. Mas o Evangelho de hoje diz exatamente o contrário. A salvação começa quando a misericórdia encontra um coração disposto a se levantar de novo. E tudo isso acontece não porque o povo foi perfeito, mas por causa da ternura e misericórdia do nosso Deus. Não é força, não é mérito, não é desempenho, é misericórdia, é amor que desce até onde a gente está. Hoje, nessa véspera de Natal, Deus não te pede grandes gestos, Ele te pede abertura, Ele te pede confiança no meio do silêncio, Ele te pede para não desistir enquanto a promessa ainda está sendo preparada. E se você sente que esta palavra está falando diretamente com a sua história, escreva nos comentários com fé: Senhor, mesmo no silêncio eu confio. Escreva o seu nome ou o nome de alguém por quem você quer rezar, porque o Deus que soltou a voz de Zacarias também é capaz de devolver sentido, esperança e direção à sua vida. A profecia de Zacarias continua e atinge agora um ponto ainda mais profundo, quase íntimo, como se ele deixasse de falar ao povo e começasse a falar direto para a própria alma. Ele diz que pela ternura e misericórdia do nosso Deus, o sol nascente nos visitará do alto, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir nossos passos no caminho da paz. Essas palavras não são poesia distante, elas nascem de alguém que conheceu a escuridão por dentro, que ficou calado quando queria falar, que teve sua fé confrontada pelo tempo e pela espera. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, uma sombra, não necessariamente uma tragédia visível, mas um peso constante, uma sensação de cansaço que não passa, um desânimo que ninguém percebe, uma tristeza que você aprende a disfarçar. A Bíblia chama isso de sombra da morte, porque é quando a vida continua por fora, mas por dentro algo vai se apagando aos poucos. E é exatamente aí que o Evangelho de hoje anuncia uma notícia que muda tudo: o sol nascente nos visitará. Repare bem no verbo, não diz que o sol vai brilhar lá longe, nem que você precisa ir até ele, diz que ele vem, que ele visita. Deus não espera que você saia das trevas sozinho, Ele entra nelas, Ele caminha até onde você está, Ele respeita o seu ritmo, a sua dor, o seu tempo, mas não te abandona nesse lugar. Quantas vezes você acordou sem vontade de levantar? Quantas vezes seguiu o dia no automático, sem alegria, sem esperança, apenas sobrevivendo, e mesmo assim Deus estava ali. Talvez silencioso, talvez discreto, mas presente. O sol nascente não faz barulho quando nasce, ele não grita, ele simplesmente começa a iluminar pouco a pouco, até que a gente perceba que a noite ficou para trás. Zacarias entende algo fundamental: Deus não entra na história apenas para resolver problemas, Ele entra para iluminar caminhos, e isso é diferente. Resolver problemas pode ser imediato, iluminar caminhos é um processo, é aprender a caminhar de novo, é sair da paralisia, é recuperar a confiança passo a passo. Por isso ele diz: para dirigir nossos passos no caminho da paz. Paz aqui não é ausência de conflito, paz é direção, é saber para onde ir, mesmo quando tudo ainda não está resolvido. É não se perder dentro da própria dor, é não deixar que o sofrimento defina quem você é. Talvez hoje você esteja exatamente assim, sem direção, fazendo escolhas no cansaço, reagindo mais do que decidindo, vivendo no modo sobrevivência. E Deus te diz, através deste Evangelho: deixa-me conduzir teus passos. Não precisa correr, não precisa entender tudo agora, só precisa confiar o próximo passo.
João Batista cresceria e se tornaria forte no espírito, vivendo no deserto até o dia de se manifestar a Israel. Isso também é importante. O deserto não é castigo, o deserto é preparação. O silêncio não é abandono, é formação. Deus não desperdiça nenhuma etapa da sua vida, nem os anos que parecem vazios, nem as dores que você não escolheu, nem os atrasos que te frustraram. Talvez você olhe para trás e pense: perdi tempo demais. Mas Deus olha para a mesma história e diz: eu estava te preparando sua sensibilidade, sua maturidade, sua compaixão, sua fé. Coisas que não se aprendem no conforto, mas no atravessar. Hoje, nesta quarta-feira, dia 24 de dezembro, às portas do Natal, o Evangelho não te chama para uma emoção passageira, ele te chama para uma esperança madura, uma esperança que já chorou, já esperou, já duvidou, mas não morreu, uma esperança que aprendeu a confiar, mesmo sem sinais imediatos. E talvez você esteja pensando: mas eu não me sinto forte, eu não me sinto pronto. Zacarias também não se sentia, Isabel também não. João nasceu de um impossível, Jesus nasceu num contexto frágil. A salvação nunca começa no cenário ideal, ela começa onde há espaço para Deus agir. Por isso hoje eu te convido a fazer algo simples, mas profundo. Não tente resolver tudo agora, não tente forçar respostas, apenas diga no silêncio do seu coração: Senhor, dirige meus passos. Mesmo que você ainda não veja o caminho inteiro, mesmo que a paz pareça distante, confie que o sol já nasceu, ainda que você só perceba uma pequena claridade. Se você sente que esta palavra descreve exatamente o que você está vivendo, escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você quer rezar e diga: Senhor, guia meus passos na tua paz. Isso não é exposição, é entrega, é permitir que a luz comece a entrar. E antes de encerrarmos, eu te faço um convite de coração. Se esta oração te ajudou, se ela trouxe consolo, se ela te fez respirar um pouco melhor por dentro, inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe conosco. Aqui nós não prometemos respostas fáceis, mas caminhamos juntos, dia após dia, deixando que Deus ilumine cada etapa. Compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo na sombra, alguém que anda perdido, alguém que precisa ouvir que a noite não é eterna, porque às vezes a maior missão da nossa vida é simplesmente levar luz a quem está cansado de escuro. Que o Senhor te abençoe, que o sol nascente visite a tua casa, o teu coração, a tua história, e que mesmo no silêncio você nunca esqueça: Deus está agindo, Deus está vindo, Deus está conduzindo teus passos no caminho da paz.